Olá, irmãos. Paz do Senhor, tudo bem? Espero que sim, espero que todos estejam bem, em nome de Jesus. Ai, vamos lá. Vídeo polêmico, talvez, né? Mas enfim. Eu venho trazer esse vídeo aqui para vocês, irmãos. Espero que vocês me entendam, não me julguem, tá? É uma decisão muito difícil que eu tenho que tomar, mas que é necessário eu tomar essa decisão agora. Resumindo aqui para vocês, vou tentar resumir, né? Porque a história é um pouco longa. Quando eu era adolescente, eu conhecia a palavra do Senhor, eu frequentava a igreja quadrangular sede aqui em Piracicaba. E eu ainda não morava nesse bairro, eu morava num outro bairro que era mais ou menos perto, tá? Não era tão perto, mas dava para ir a pé. Não que aqui não dê, esse bairro até dava para ir a pé também, mas tinha que passar por alguns lugares meio perigoso, e aí eu acabei que na época parando até de frequentar, que na época eu fui, né, na adolescência, depois eu parei de frequentar a igreja, fui para o mundo, me tornei mãe solteira, e depois, quando eu voltei para cá, foi que eu fiquei mãe solteira. Mas eu estava totalmente desviada, totalmente mesmo, do caminho do Senhor. E nessa época já tá parecendo que eu tô velha de 70 anos, né? Ai, gente, eu só convivo com velhos, tá? Vou falar bem a verdade pra vocês, só convivo com pessoas mais velhas que eu. E todo mundo fala, naquela época, e eu fiquei nessa da época, né? Então, naquela fase da minha vida, que eu tinha os meus 16, 17 anos por aí, 16 anos, eu frequentava uma escola aqui que eu fazia supletivo, e nessa fase, tentando tirar a época, nessa fase eu conheci várias meninas que elas eram pentecostais da igreja primitiva. A igreja primitiva, ela fica aqui no bairro onde eu moro e muito próximo aqui da minha casa. Nessa fase, eu ia na igreja, eu participava da escola bíblica, né, que era da mocidade, eu participava todo sábado, tinha o culto da mocidade, eu frequentava o culto da mocidade, eu frequentava no domingo de manhã, que a gente tinha o ensinamento da palavra, e à noite o culto geral, né? O culto da família. Dia de semana tinha culto, mas era horários que a gente estava na escola, então eu não frequentava dia de semana. Mas toda quinta-feira sempre teve a tarde da bênção. Então eu ia de vez em quando na tarde da bênção naquela fase, né? Junto com as meninas. Depois passou-se o tempo, aí eu não frequentei mais igreja, porque, gente, eu sempre tive um conflito muito grande com a minha mãe. A minha mãe não aceitava eu ser crente. Minha mãe tinha um ódio mortal de crente. Minha mãe não gostava de crente, de jeito nenhum. Então, ela só falava assim, nasceu católico, tem que morrer católico. E minha mãe sempre foi mais católica, né? Ela era espírita também, que ela ia na Umbanda, né? Que ela chegou aí várias vezes. Mas eu nunca me identifiquei com a católica, assim, sabe? Não é que eu nunca me identifiquei. Eu cheguei a frequentar um tempo, eu cheguei a cantar na igreja, eu cheguei, sabe, participar um bom tempinho assim. Mas não foi aquela coisa, sabe? Então, foi pouco tempo, coisa de 6 meses, assim, muito pouco tempo.
Isso depois que minha filha nasceu, que eu tive ela com 18 anos. Nessa época dos 16 anos, eu ia na igreja, minha mãe xingava, minha mãe brigava. E aí, sabe, para não ficar tendo briga dentro de casa, eu não usei de sabedoria, mas eu era adolescente na época também. Aí, irmãos, eu peguei e parei. E nessa que eu parei, eu acabei me envolvendo com vários meninos, né, da minha idade, da época, rapazes da minha idade, rapazes mais velhos, tanto que eu acabei me engravidando aos 17 anos, 17 para 18 anos. Foi bem complicado quando aconteceu isso. Mas, passou-se um tempo, eu conheci o meu falecido marido, né? Meu primeiro marido, no caso. E quando minhas filhas nasceram, aliás, minha segunda filha nasceu, eu já tinha a Nanda que estava com 2 anos e a Andressa já estava com um ano e meio, 2, ela estava começando a andar assim, sabe? A Nanda já estava com quase 3. E nessa época eu colocava vestidinhos nela e tal, eu também usava saia, né? Ele também, e nós resolvemos frequentar a igreja. E nós íamos, todo domingo nós íamos na igreja, e de quarta-feira também à noite. Só que minha mãe brincava demais, minha mãe xingava, minha mãe tirava sarro, ai, as crentinhas, e não sei o que, sabe? Minha mãe, ela foi boa em um lado, mas teve, sabe, bastante confrontos. Eu tive muitos confrontos com a minha mãe. Minha mãe sempre me ajudou muito, só que do outro lado, né, do lado espiritual, enfim, já ficava a desejar, né? Então, e ficava aquela coisa, xingando, sabe? Tirando sarro das meninas, tirando sarro de mim. Aí, tipo, às vezes ela falava alguma coisa que eu não concordava com aquilo que ela estava falando. E eu rebatia, né? Adianta sair na igreja? Olha aí, como é que você é? E não sei o que, sabe? Umas coisas assim. Então, sabe, aquilo foi enfadando, e eu parei de ir. Eu e meu esposo. E eu já estava casada, né? Eu já era dona da minha... Seria para mim ser dona da minha vida, mas eu não tinha autonomia de ser dona da minha vida. Eu sempre fui criada naquela coisa que você não deve ficar desobedecendo pai e mãe. Mas mesmo assim eu acabava às vezes desobedecendo e depois eu só tomava bonitinho, né? Bom, nessa época nós paramos de ir. Aí foi quando o inimigo realmente, sabe, fez um auê no nosso casamento. Meu ex-marido, ele começou a beber demais. Eu não tinha discernimento nenhum, não sabia nada, como que fazia, o que eu ia fazer, porque a gente casou, tipo assim, eu casei mais para sair da situação de conflitos que eu tinha dentro da minha casa, mas mesmo assim, mesmo eu morando na minha casa, havia os conflitos. Então, né? Aí, conclusão, ele começou a usar muita droga também. E chegou num ponto que o casamento não deu mais. Nos separamos, cada um foi viver a sua vida. Eu continuei afastada depois de um tempo que eu conheci o pai do meu filho. Só que depois eu não voltei mais para a igreja primitiva. Eu nunca mais fui assim, sabe, naquela fase. Agora, depois de muito tempo, acho que bem antes da pandemia, bem antes ainda, há uns 7 anos atrás, mais ou menos, eu ia só na tarde da benção, porque eu tinha as irmãs que moravam aqui no meio do quarteirão, e elas passavam aqui na frente, vamos, irmã, vamos na tarde da benção, né? Então eu ia, mas muitas vezes, sabe, eu batia o pé e ia. Falava, deixar minha mãe aqui, né? Que na época ela andava, ela fazia as coisas. E eu ia na tarde da benção. Depois, com o tempo, minha mãe parou de pegar no meu pé, assim, nesse sentido, né? Só que assim, irmãos,
eu tive muitos altos e baixos. Eu tive muitas crises de depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar. Eu tentei várias vezes contra mim mesma. Depois de um bom tempo, aconteceu muitas outras coisas. Eu acabei indo na prostituição. Depois, e assim, mesmo de vez em quando, nessas fases, eu ia, tipo, uma quinta sim, uma quinta não, mas, tipo, quando dava certo de ir na tarde da benção. E aí, eu acabei que conhecendo, né, depois de passar todo esse tempo, a igreja lá onde eu vinha frequentando esses dias, que eu postei aqui para vocês, que eu mostrei, né, a Igreja Glória de Deus em Piracicaba, onde eu fui lá consagrada missionária. Agora vem a questão. Todos esses dias atrás, né, dias tempo atrás aqui, há 2 meses, mais ou menos isso, né? Quase 2 meses. Eu voltei para a igreja, lá, na Glória de Deus, a Pentecostal. Só que assim, antes ela era num bairro próximo de nós. Agora ela tá num bairro bem distante, que para ir lá somente de Uber, né? Fica um pouco caro para estar indo lá. E assim, encarece um pouco, porque tipo, ida e volta dá na faixa de uns R$22, tá? Para vocês entenderem o que eu estou passando, tá? Atualmente, R$22, né, no caso, ida e volta, no caso todo domingo. Tem de quarta-feira na casa de um irmão, né, que é o ponto de pregação. Mas nem sempre eu consigo estar indo lá. Por quê? Porque também fica longe e também tem que ir de Uber. E na igreja tem de dia de semana toda terça-feira. Agora a pastora falou que iria estar trazendo um ponto de pregação para a casa dela, que fica mais ou menos próximo daqui, mas também não é tão próximo. É um pouco próximo. Só que, irmãos, existe um lado que sempre pegou na igreja, e a pastora sabe disso, ela vai ver esse vídeo, eu tenho certeza, que sempre, assim, os cultos, eles nunca terminam no horário certo. Eu, por mim, tipo, eu não ligo, porque eu não tenho criança pequena, sabe? Eu não ligo. Só que a questão é que o meu esposo, ele vai junto. E o meu esposo, ele não é convertido ainda. Só que ele acorda muito cedo. Ele acorda às 5 horas da manhã para ir trabalhar. E às vezes o culto termina 10, 10 e meia da noite. Aí até às 10 horas da noite, até a gente sair de lá para chegar em casa, a gente chega por volta das 10 e meia, 15 para as 11. E isso começou a trazer um pouco de conflito, não conflitos, mas um pouco de desentendimento entre nós. E eu pedi para Deus sabedoria, para que Deus agisse de alguma forma, porque eu não queria viver em conflito com meu esposo. Falei, Senhor, eu não quero ficar vivendo em conflito com ele. Eu quero estar numa igreja onde ele se sinta bem, eu me sinta bem e a gente possa caminhar juntos. E que o Senhor possa agir sobre a vida dele. Essa foi a minha oração, tá? Aí, irmãos, o Alexandre, ele sempre vai, todo sábado, nem sou eu, é ele que vai, no mercado que fica próximo daqui de casa. Antes era atacadão, agora é um mercado normal. E ele vai lá, tem preços bons também, ele gosta desse mercado. E ele que gosta de fazer a compra, assim,
da semana, né? E toda vez ele passa na frente da igreja, na volta, sabe? Ele passa na frente da igreja primitiva, que é a igreja que eu comecei lá atrás. E toda vez que ele passa lá, tá tendo um culto. E ele fala, nossa, a igreja estava tão lotada, tinha tanta gente. E, sabe, e com isso, ele acabou pegando amizade com alguns desses irmãos, né? E um dos irmãos, nesse sábado passado, teve Santa Ceia lá, mas nós não fomos. E ele passou por lá e o irmão pegou e convidou ele para estar indo na igreja, né? E como ele já conhece o irmão, já conversou com ele algumas outras vezes, o Alexandre falou, eu vou falar com a minha esposa. E aí, ele veio, né, falou comigo. Eu falei, não sei, né, porque até era dia de Santa Ceia lá na outra igreja. Eu falei, não sei, você que sabe, né, porque é duro você ficar, né, confrontando, em conflito. Vocês conseguem entender? Porque assim, na outra igreja, ele não tem amizade com ninguém, ele não... Por mais tempo que eu esteja lá, ele não conseguiu fazer amizade com ninguém até hoje. O nosso casamento foi consagrado nessa igreja, sabe? Mas mesmo assim ele não consegue fazer amizade, né? E ele não consegue entender a forma da pregação. Aí, a luta é grande, irmão. Vocês pensam que é fácil? Vocês pensam que é fácil? É não, é joelho no chão e muita oração. Não é fácil não, viu? Aí ele pegou e veio e falou pra mim. Daí eu falei assim, você quer ir? Ele falou, eu quero conhecer essa igreja. É uma igreja grande, é uma igreja pentecostal também, né, que eu falei pra ele, eu não vou em outra igreja sem ser pentecostal. Aí ele falou, não, aqui ela é igreja pentecostal, que eu sei e tal, tá escrito na placa, enfim, né. Aí eu peguei e falei assim, então tá. Aí nós fomos no domingo à noite. Olha, irmãos, eu cheguei aí na Universal com ele não gostou. Por quê? Eu não quero estar num lugar onde meu marido esteja desagradável. Eu sei que eu tenho que estar num lugar, principalmente para agradar ao Senhor. Mas Ele é o meu Senhor aqui na Terra. Então, eu quero andar unida com o meu marido nessa situação. E não ficar tendo que eu ir para um lado, ele para o outro, ou eu de um lado e ele em casa, entendeu? Eu quero andar junto, na caminhada junto com ele. E Deus tem promessas para se cumprir na nossa vida. E aí nós fomos na igreja, participamos do culto. E o Alexandre simplesmente amou a igreja. Amou a forma da pregação. Ele conseguiu entender, ele conseguiu compreender, tanto que depois ele dialogou comigo sobre o que foi dito na palavra, coisa que ele nunca fez em igreja nenhuma, que nós fomos. Ele conseguiu entender, ele gostou da forma que a igreja é. Tem o grupo de irmãs que fazem louvor, tem o grupinho das crianças que faz louvor, tem o grupo dos homens também. É uma igreja muito acolhedora, muito, mas muito acolhedora mesmo, sabe? E ele se sentiu em casa. Eu já conhecia as irmãs, eu já frequentava a Tarde da Bênção, então eu conhecia há mais tempo. Eu deixei de frequentar há 2 anos, quando a minha mãe caiu. Que a minha mãe caiu antes do AVC. Aí eu não podia mais deixar minha mãe sozinha, então daí eu não ia mais na Tarde da Bênção. Mas eu ia na minha, né, de domingo e de terça, que eu ia na minha. E
lá onde eu estava frequentando, e de quinta na tarde da benção. Então, assim, eu nunca deixei essa temporada atrás de estar indo. Eu ia de vez em quando, mas depois que a mãe caiu, daí não teve como mais, né? As irmãs da igreja, elas são clientes minha. Então, às vezes elas vêm comprar roupinha de brechó, às vezes roupa para o marido que trabalha, enfim, lingerie, algumas coisinhas. Então, assim, eu conheço, né, as pessoas de lá. E o meu marido, ele gostou e falou: amor, vamos começar a frequentar essa igreja? E isso, irmãos, partiu dele, não foi de mim, sabe? Partiu dele, porque já há muito tempo eu venho pedindo para Deus fazer a obra nele. Há muito tempo eu venho pedindo para Deus agir de uma forma que a gente possa frequentar uma igreja juntos e que a gente esteja unidos na fé. Ele falou: eu quero frequentar essa igreja, eu quero ir aqui. A igreja é muito próximo da minha casa. Saiu da minha casa, vira a esquina, virou a outra esquina, chegou na igreja. Então, assim, eu não tenho que tomar Uber, eu não tenho que estar me deslocomovendo para ir para um outro bairro. E estando num ambiente onde ele se sente bem e que eu também me sinto bem. Eu me sinto bem praticamente em todo lugar, gente. Eu não tenho, assim, um lugar que eu não me sinta bem. Eu me sinto bem em todo lugar, mas tem aquele que você se identifica mais, né? E eu me identifico também com a igreja primitiva, porque eu já conheço as irmãs do círculo, as irmãs do círculo de oração, que são as irmãs do Rococó, né? Que são as irmãs de oração, que elas usam como chama? O rococó delas lá, né? Então, assim, o pessoal fala as irmãs do rococó, porque são as irmãs do joelho no chão mesmo, né? São as irmãs de oração. São as irmãs mais antigas, né? As irmãs mais velhas da igreja. Então, o pessoal fala as irmãs do rococó. E é uma igreja muito, muito acolhedora. Então, ele se sentiu bem. A gente gosta demais, a gente tem um amor, um carinho muito grande pela pastora, né? Pela bispa, né? Regina. Mas não adianta eu estar num lugar onde ele não estava mais se sentindo bem e eu também desconfortável diante de algumas das situações, né? Porque vocês conseguem me entender, tenho certeza que sim, né? Então, eu estou comunicando a vocês que a gente eu estou no caso, retornando, depois de muitos anos, né? Retornando assim para a igreja primitiva. E ele também agora quer frequentar a igreja primitiva. Espero a Deus que a gente venha se firmar nesse lugar, que Deus venha fazer grandes obras na nossa vida ali, que eu venha ter muitas bênçãos ali também, que eu venha aprender muito ali, né? Que eu tenho certeza disso, que eu sempre fui muito abençoada ali. Inclusive, eu fui liberta dos vício de cigarro e de maconha ali. Um dia que eu cheguei e falei que eu não queria mais ser viciada, e o pastor, já hoje falecido, pastor presidente, né, o pastor Santo na época, ele fez uma oração ali de intercessão e eu fui liberta. Daquele dia em diante eu nunca mais coloquei nem cigarro e nem maconha, mas eu não conseguia me firmar na igreja. Agora existe uma razão ainda maior, né? Que a gente quer caminhar junto na fé ali. Então é uma igreja que é bem próximo da minha casa. Então, assim, eu acho que a gente tem que ver sempre aquilo que é melhor, né? Tô com dor no coração? Tô. Porque eu gosto da igreja da pastora Regina. Fui muito usada lá.
Mas eu tenho certeza que aqui também Deus vai me usar também, porque aqui eu também já ajudava, auxiliava as irmãs na tarde da bênção. E tenho certeza que Deus ainda tem grandes planos na minha vida aqui na Primitiva. Então é isso, gente. Eu tô mudando de igreja de novo. Mas peço que vocês orem por mim, para que eu também venha me firmar nessa igreja. E eu creio que já deu tudo certo, em nome de Jesus. Amém? E é isso, a gente tem que ver o que é melhor, né? É uma igreja mais próxima e é isso, tá? Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Espero ficar agora na Primitiva, né? Se Deus permitir, até a minha passagem daqui para lá, ou até a vinda de Jesus, né? Até a minha passagem para a eternidade ou a vinda de Jesus, né? E é isso, meus amores. A minha avó, ela já foi da Primitiva, a minha avó já é falecida, ela já foi da Primitiva, a minha tia também chegou a frequentar a Primitiva, e sempre foi uma igreja muito acolhedora. E é isso, amores. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Eu tô feliz. Tô feliz porque o meu esposo está feliz. Amém? Glória a Deus. Um beijo. Fiquem todos na paz do Senhor.